Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer para você, que estamos aqui, para fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração e nessa tarde solarada, maravilhosa, aquecida, pelo sol, por Deus, Vou meditar na palavra que se encontra em Colossenses 18, que diz assim: para nós mulheres, para nós todos, que a palavra ela chama a atenção, por um todo, porque Deus ele não faz exceção de pessoas. Inclusive nesse texto contém esses versículos. E quer dizer para você, vós mulheres, estáis sujeitos aos vossos maridos, marido como convém no Senhor. Vós marido, amai vossas mulheres e não irriteis contra elas. E vós, filho, obedeceis em todos os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que vós não percam o ânimo. E vós, servos, obedeceis em tudo em vosso Senhor, segundo a carne e não segundo só na aparência, como agrada aos homens, mas na simplicidade no teu temendo a Deus, E de todo enquanto fizeste, fazer isso todo o tempo, como o Senhor, não os homens. A palavra de Deus está falando aqui que nós temos que estar obedecendo nossos maridos têm que estar nos amando, assim como Deus, Jesus Cristo amou a igreja. Eu quero dizer para você que Deus, e fala sobre os filhos, fala sobre os pais, é uma palavra muito rica, são deveres, que tem que ser cumprido no nosso dia a dia, do nosso dia a dia cristão. Eu chamo a atenção a você por cristão, conhecedor da palavra, porque nós vemos tanto erro, nós vemos tantos jovens sem ânimo de vida, sem amparo, sem expectativa de dias melhores para a vida dele. E essa palavra ela vem chamar a atenção também, dos nossos filhos, e de nós pai, porque ele diz aqui para que nós não irritemos os nossos filhos, para que eles não percam o ânimo, para que eles não percam a graça da vida, Então é necessário que nós venhamos amá-los, ensinar a amar a vida, Assim como Jesus nos amou, Assim como Jesus, nos dá esperança de cada dia, que nós possamos fazer isso para que os nossos filhos não percam os ânimos, não irritei, não envergonhamos os nossos filhos em público, nós não chamamos a atenção, muitos de nós, pai cristão, nós perdemos um pouco isso porque nós entendemos que não podemos apartar a vara, dos nossos filhos e, portanto, nós irritemos, envergonhamos eles publicamente, Isso acontece, aos autoridades também, que tem sobre nós, Muitas vezes é triste, mas é uma realidade e a palavra nos chama a atenção, para que eles não percam o ânimo, Por exemplo, um pastor, que chama a atenção assim das crianças em público, isso aí a gente vê muito, Isso aí eu acho assim que é uma ignorância, da parte nossa homem, da parte da autoridade da igreja. Por quê? Porque ali você vai abater a fé da criança, Você vai deixar ela fora do conteúdo, bíblico, fora dos sonhos de morar no céu, Porque muitas vezes essas crianças inquietas, que ficam dentro da igreja, elas têm uma vida difícil, tem uns pais que estão fora da realidade e já perderam o ânimo, São filhos de pessoas que se perderam o ânimo no longo da vida, ou nem conhecem a verdade, estão na inocência ainda, E ela vem, a palavra ela vem exortando, nós, a autoridade,
né? Principalmente dentro de casa, né? Que nós temos também que ter cuidado, capricho, para que isso não aconteça, né? Que eu acho assim que nós temos que estar corrigindo em casa para não precisar de corrigir na rua, né? E corrigir em casa, né? Com cuidado, né, com sabedoria, não apartar a palavra deles, né, apartar a vara que é Jesus Cristo, né, a vara que nos consola, que a vara consola as crianças também, porque o próprio Jesus Cristo diz assim: deixai vir as minhas crianças, não impeça que elas venham, né? Isso aí vale para todo o conteúdo de todas as idades, né? Deus não faz exceção de pessoas, porque você com 40, 50, 60, 70, 80 anos, se você aceitar Jesus, para Cristo você é uma criança. Então nós temos que estar também, né, olhando, né, esse ângulo, né? Essa palavra desse ângulo, ela consegue alcançá-lo, né? Também, ela consegue alcançá-lo, né? Esses que aceitaram, né? Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, né? Que vós, servos, obedeceis em todos em vossos, não segundo a carne, mas segundo o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar obedecendo, né, os nossos esposos, né, com os nossos senhores. Senhores é o que é? Né? É aquele ao qual te tem autoridade, né, sobre a sua vida, né, ao qual Deus, como um pastor, né, um professor, né, o governo, né, que nos governa, os nossos esposos, né, e vice-versa. Eu entendo que sempre há um maior, porque o maior de todos, né, é o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ao qual ele tem também autoridade, que vai falar assim, ó: e sabendo que recebeis do Senhor galardão da herança, porque Cristo é o Senhor que serve, né, sirvais. Mas quem fizer agravo-se, receberá agravo. Mas se fizer, pois não faz exceção de pessoas. Deus, ele não vai fazer exceção de pessoas, né? Independentemente, Deus, quando ele vai corrigir o seu erro, né? Deus que está ali no céu, nas alturas, né? Ele que está ali no céu, nas alturas, o Senhor, ele vai corrigir você, né? Dos altos céus. E nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa dos olhos do Senhor Jesus, nada escapa. E ele diz assim: não faz exceção, não faz agravo, porque agora nós estamos na graça, porque logo aqui vai dizer assim, ó: persevera em oração, valendo-se. Pois, perdão, vós, senhores, fazei que for da justiça e inquiedade em vós servos, sabendo em que também tens um Senhor no céu, né? É dos altos céus que nós somos, que o homem é corrigido, né? E diz assim aqui também: perseverar em oração, velando-se com a sua graça. Deus aqui nos aconselha a dar graça, né? A olhar, a atentar pela misericórdia, porque se nós estamos salvos hoje é porque somos misericordiosos, né? Não somos somos valentes porque escolhemos servir Cristo, né? Porque Cristo foi misericordioso para conosco. Deus nos fez isso, nos fez essa justiça, né? Porque nós servimos agora o Senhor Jesus, lutamos agora por uma pátria celestial. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falemos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, né? Paulo, ele escreve aos Colossenses, né? E fala aqui, né, que é para que a igreja ora, né, para que tudo ali é um conteúdo, né, parece que é senhores falando para senhores, né, e eu convido você também, ser senhora, ser senhor, né, ser valente, né, e Paulo, ele pede aqui para que a igreja ora, para que nós oramos uns pelos outros, né, porque ele está abençoando, né, para que a palavra seja ampliada, falada, para que ela seja ministrada
alcance, né, vidas, alcance corações, né, entristecidos, corações que perderam o ânimo por algum outro motivo, né, e que agora precisa se render, que agora o recurso é Jesus Cristo, que agora somente Ele pode nos dar a direção, somente Ele é o nosso norte. E vai dizer aqui também, né, porque ele está preso, né, quando ele finaliza aqui a frase preso em Cristo Jesus, né, uma igreja falando para a igreja. Entendo que você é uma igreja e se não for, passa a ser, porque vale a pena, né, ser de Cristo. Andai com sabedoria para com os que estão fora-se, remidos-se do templo, né, do tempo, né? Aqui está falando também para que nós venhamos ter sabedoria, para quê? Para que da medida que você busca, da medida que você caminha, né? Há uma nuvem de testemunho que está te observando, que está te espiando, né? Que está tendo você como exemplo, esperando você, né, ter uma queda, ou esperando que você seja valente. Ela venceu mais uma, né? Ele venceu mais uma, né? Esse aí é verdadeiro crente. Esse aí já vai fazer 10 anos que tá na igreja. Esse já faz 15, esse já faz 20, né? E ele continua o mesmo. Olha quanto tempo, e ela tá aqui abrindo a boca e dizendo que continue servindo, né? Então eu acho que é por aí que nós vamos conseguir alcançar vidas também, né? Que há muitas maneiras de ampliar o reino de Deus. E eu quero deixar para você também o último versículo do capítulo 4, que é de Colossenses, que vem falando sobre as vossas palavras sempre agradável. Tenha esperado com tempero com sal, para que saibais como vós envolve-se o responder a cada um, né? Ele pede também para que nós, né, a igreja, venha ser temperada, né, venha ser meiga, venha ser também prudente, né? Que nós não podemos também aceitar tudo, né? Sair por aí dizendo, ó, pode tudo, porque é bom, porque Jesus Cristo deixa claro, né? Olha, se vir após mim, toma-se o meu cálice, né? Aí vai dar fé de cada um, né? Porque os discípulos eles passaram pelo mesmo processo de Cristo, né? E porque eles tiveram essa fé, né? E porque eles tiveram essa fé e deixou escrito, né? Você vê que são exemplos, né, que estão gravados, que estão consagrados, né, que estão testificados. A Bíblia testifica, as Escrituras testificam, né, que esses homens foram fiel até a morte, eles foram fiel com Cristo e viveram e tomou o cálice de Cristo. Mas você pode, a palavra de Deus diz que nós temos que endireitar o mundo conforme o nosso entendimento, né, para o bem, né, certo? Endireitar, né, já se diz consertar, né? Então, com essa fé, eu peço para que você dê o seu like, peço para que você examine as escrituras, né, volte ao texto, né, volte mais de uma vez, né, para você testificar, né, para você ter entendimento. Eu digo também que ore, né, por quê? Porque quando nós oramos, né, para que Deus abra o nosso entendimento, porque a Bíblia não é um livro comum, é um livro cujo autor, né, do livro é da nossa fé, né? E que deu o seu único filho para que todos nós venhamos ter vida e vida com abundância. Eu quero dizer para você, né, que hoje é um dia especial para mim, né? Por quê? Porque eu acordei, dormi, acordei, né? E estou aqui falando de Jesus para você nessa tarde maravilhosa, né? Era para mim estar chorando, mas eu estou aqui sorrindo, estou feliz. Por quê? Por que eu tinha que estar chorando? Tinha que estar porque, né, as lutas de cada dia muitas vezes entristecem nosso coração. Mas nós temos um grande, né, Espírito, né, ao qual Jesus Cristo fala do Consolador, né, que traz para nós as boas novas, os bons ânimos, né, que é essa palavra, né, ao qual confortou o meu coração nesta manhã, e eu creio que vai confortar o seu também nesse dia, nessa hora, e que você não desista, né, continue servindo. Se você não serve, né, passa a servir, né, sou missionária,
dê o seu like, né? Faça proveito da leitura, distribua a mensagem para amigos e parentes, né? Porque eu tenho certeza que tudo que nós falamos em torno da palavra de Deus, em torno de Cristo, Filho dele, né? Não é em vão. Obrigada a todos, em nome de Jesus.